Eu fiz um vídeo aqui no canal falando que eu estava comprando Bitcoin a 104 mil dólares, começando a fazer o meu DCA. Pois bem, de lá para cá o Bitcoin só voltou a subir, estamos agora em 111. E aí, em uma conversa com um amigo meu aqui, nós estávamos discutindo, e agora, para onde vamos? Vamos continuar subindo ou é só um pequeno pullback para trazer mais quedas? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quais são as probabilidades que o Bitcoin tem a partir de agora? Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo. E antes de mais nada, já vou pedir desculpa porque tem um gatinho aqui comigo que pode me atrapalhar a fazer o vídeo. Então ele fica aqui tentando pegar o mouse, me atrapalhando. Então se balançar alguma coisa aí, já sabem, é o meu bichano, que agora resolveu ir embora. Bom, então bora lá para mais uma análise do Bitcoin, pessoal. Eu já começo a ver muita gente ficando animadinha com essa alta. Muita gente falando que agora a gente vai buscar os 150 mil, 160 mil. Tem gente já falando em 200 mil dólares. Os mesmos canais de sempre que vendem para você que o Bitcoin é a oitava maravilha do mundo. E de que se você não tiver 0.1 Bitcoin, você não sabe o que está fazendo. Mas a grande realidade, pessoal, é que não é bem verdade. O Bitcoin é um ativo hoje de risco, um ativo de especulação, não tem muito valor no mundo real, de fato ainda. Não acho que isso vai continuar assim. Acho que temos grandes probabilidades do Bitcoin ainda um dia valer muito mais do que ele vale hoje. Então, se você é um cara que quer segurar para longo prazo, tanto faz o preço que você vai comprar, ele vai provavelmente subir. Aliás, eu não dou recomendações de investimentos, tá? Então não siga nada que eu vou falar nesse vídeo como recomendação de investimentos. Eu só venho aqui trazer uma análise. Se você quiser comprar, meu amigo, faça por sua conta e risco. Agora, antes da gente entrar aqui na análise gráfica, pessoal, deixa eu mostrar para vocês duas coisinhas. A primeira delas é a análise de sentimento. Mais uma vez, Bitcoin, o mercado em geral, né? Depois dessa queda, ficamos ali em 27, quase batemos extremo medo, mas chegamos agora em 30, ou seja, subimos um pouquinho aí da semana passada para essa semana, mas ainda continuamos em zona de medo. Eu já falei para vocês, pessoal, que as maiores quedas elas vão acontecer quando nós estivermos em zona de medo, tá? Isso pode sim configurar ainda muito mais quedas para a gente, mas também é verdade que as melhores compras são feitas em zonas de medo e extremo medo. Por isso que eu comprei Bitcoin semana passada a 104 mil dólares, agora 111. Eu não sou bobo nem nada, eu não acredito em alta infinita. Já subiu meu stop gain para 108.500 e eu vou explicar para vocês daqui a pouco por que eu subi exatamente para esse valor, tá? Mas aí estamos em zona de medo, ainda não chegamos em zona neutra, então tome cuidado nesse momento. Se a gente olhar para o mapa de calor do Bitcoin, eu estou aqui com o mapa em 2 semanas, tá? A maior quantidade de liquidez continua para cima, ou seja, os nossos ursinhos carinhosos que shortaram o mercado estão ali com o dinheirinho parado para cima. E o mercado adora ir buscar esse dinheirinho parado. Então temos ali liquidez para cima do 114, a maior liquidez está para cima do 114. Temos liquidez até a casa do 117,5, 118, vai. Até o 118 nós teríamos bastante liquidez para ir buscar antes de mais queda e depois lá para cima do all-time high, na casa dos 126.700, 124, 123, tem um pouco de liquidez lá para cima. É verdade que se a gente olhar para gráficos menores, né, gráficos semanal agora, já estamos deixando um pouco de liquidez aqui para baixo. Então os tourinhos desmamados começam agora a fazer long no mercado, deixando liquidez aqui para baixo na casa dos 104 mil dólares, que foi onde a gente formou aquele fundinho ali. Então quem está fazendo long nesse momento está usando a região de 104 como região de stop. Beleza? É isso, zonas de liquidez. Agora, sem mais delongas, se a gente entrar no gráfico, eu quero mostrar para vocês aqui, olha isso daqui, se não parece exatamente um print da distribuição, da zona de distribuição do Richard Wyckoff. Eu vou aumentar aqui para vocês, ó, para a gente deixar
mais ou menos meia tela aí. Se vocês olharem na tela, eu comecei a escrever ali para vocês desde o PSY lá atrás, tá vendo lá atrás? Ó, nós temos o PSY aqui nessa região, tá vendo aqui? Lá na casa dos 110 mil dólares. Depois formamos essa estrutura aqui, onde nós fizemos nosso primeiro topo, lá no BCLX, AR, ST e SOW, toda essa região aqui, onde você consegue ver ali, ó, no primeiro topinho, onde a gente deixa o primeiro topo na zona de distribuição. Tanto é que depois dessa região nós tivemos um reteste na zona de SOW, tá? Ali embaixo foi aquela queda, depois de ter feito 120 mil dólares, nós fomos buscar os 110 mais uma vez para testar. Foi aquela quedinha onde nós deixamos a região de suporte ali do SOW, ali na casa dos 110 até os 108, sempre uma região mais ou menos um range, tá, pessoal? Nunca dá para você cravar um preço específico, mas é essa região aí entre 108 e 110 mil dólares. Depois, se você pegar, nós deixamos o nosso famoso UT, né, o Up Trust, que foi o topo lá na casa dos 123 mil dólares. Eu falei para vocês que depois que ele fez isso aqui, nós fizemos vários vídeos. Eu falei para você que aquilo ali era o UT. Tem vários desenhos meus aí, vocês podem olhar outros vídeos falando dessa região que era o nosso UT e que depois nós testaríamos esse UT deixando um Up Trust, que é um UTAD, né, o Up Trust After Distribution, que seria, ao meu ver, na casa dos 127,5. Eu errei, não chegou ao 127,5, paramos no 126,200, ou seja, $1.000 a menos do preço que eu havia previsto. Então não consegui acertar o topo, paramos em 126,5, mas muito próximo de fato da região onde eu acreditava que seria o topo do mercado. Eu vou falar para vocês aqui dois cenários, tá? Um cenário mais bearish, que é esse que eu estou descrevendo para vocês, e um cenário para invalidar essa queda que pode acontecer nos próximos 2-3 meses, tá bom? Esse cenário mais bearish, repare que nós formamos o Up Trust AD lá na casa dos 126, tá? Depois, eu estou no gráfico diário, então depois nós viemos aqui, ó, deixamos aqui o teste, né? Então temos aqui a região de teste, tá vendo? Fizemos o Up Trust AD, fizemos o teste e aí despencamos, deixando um LPSY na casa do 116 e agora estamos subindo só para testar a zona de SOW. Se vocês olharem aqui, ó, região de SOW, região de teste do LPY mais uma vez, para continuar essa estrutura de queda aqui, né, como diz o nosso Richard Wyckoff, entrando lá na frente na fase E, e aí eu vou explicar para vocês depois em vídeos futuros, se nós chegarmos lá, o que é essa fase E até a zona de acumulação mais uma vez, tá? Então, essa formação gráfica aqui, pessoal, repare que é quase que um print da imagem do livro do Richard Wyckoff. Cara, é assim, é muito bonitinho, tá tudo aí na tela. Esse gráfico que está na tela é o gráfico diário do Bitcoin, ou seja, não estou inventando nada disso. Eu já vinha falando para vocês desse gráfico e dessa estrutura de distribuição há muito tempo, não é de agora. Para quem acompanha o canal, já vai ter visto isso aqui várias vezes. E está aqui a configuração perfeita do Richard Wyckoff, o livro. Aliás, mais uma vez, está aí, ó, para quem ainda não leu, Richard Wyckoff, Guia Prático Richard Wyckoff, eu recomendo, é muito bom esse livro para você se preparar para o mercado financeiro. Está aí, mais uma vez, Richard Wyckoff, deixando a zona de distribuição muito bem desenhada para a gente, e é exatamente o que está acontecendo. Beleza? Eu vou tirar a imagem para a gente ficar com o gráfico mais limpo, e a gente começar a analisar aqui, de fato, o Bitcoin em outros gráficos, além do gráfico diário. Bom, eu vou falar primeiro toda a configuração do cenário mais bearish, tá? Que é o cenário da gente ter mais quedas, para depois eu falar um cenário que pode ser um cenário bullish de reversão, e nós podemos ter, então, formado um fundo ali na casa dos 104 mil dólares, tá bom? Bom,
Continuando no cenário mais bearish, pessoal, nós estamos em tendência de baixa no gráfico diário, que é, fizemos um topo, viemos buscar um fundo, fizemos um topo mais baixo, fundo mais baixo, podemos só agora estarmos buscando um topo mais baixo para continuar fazendo fundo mais baixos. Então ainda estamos em tendência de baixa no gráfico diário e podemos ainda formar uma estrutura que é muito feia, né? Que é ombro, cabeça e ombro. Ou seja, o Bitcoin agora, para invalidar essa estrutura, a gente precisa ganhar aqui os 115,5, né? E se manter acima dele, ou seja, precisa ganhar, deixar aqui uma estrutura como suporte e aí passar esse all-time high, fazendo um novo topo para aí sim invalidar essa estrutura de queda. Se a gente chegar até os 115 aqui, 117 mil dólares e voltar a cair, foi só uma busca de liquidez para essa região para depois despencar e isso validaria o nosso famoso ombro, cabeça e ombro. Beleza? Isso no gráfico diário. Se a gente for para o gráfico semanal, eu quero passar para vocês pelo gráfico semanal antes da gente ir para o gráfico menor. Por quê? Porque no gráfico semanal, pessoal, por incrível que pareça, nós ainda não perdemos estrutura, nós ainda estamos em tendência de alta. Por quê? Porque se você considerar aqui, ó, fizemos um fundo lá em abril, depois fizemos um topo aqui, né? Depois deixamos um fundo aqui, outro topo, um fundo na casa do 108 e não perdemos esse fundo. Repare que nós estamos aqui, ó. Eu até estava conversando com um amigo meu, Marcelo. Inclusive, Marcelo, se você estiver vendo o vídeo, deixa o like e comenta aí para ajudar nós. E o Bitcoin não podia fechar a semana, né? Eu falei para ele durante o final de semana que o Bitcoin não poderia fechar a semana abaixo do 108, porque aí ele perderia essa estrutura. E ele de fato não fechou. Tá vendo aqui, ó? Estamos ali no 108 e 200, alguma coisa assim. Ele fechou aqui para cima no 108 e 700. Então, no semanal, nós ainda não perdemos a estrutura de alta. Tá? Isso é uma boa notícia para quem acredita em alta para o final do ano. Então, no gráfico semanal, nós podemos ter formado aqui uma figura que nós chamamos de fundo duplo. Podemos deixar um fundo duplo buscando mais altas a longo prazo. Tá? Para isso ser validado, nós precisamos ganhar aqui, de fato, os 115 mil dólares, né, que é aquele topinho ali, e aí voltar a fazer uma estrutura de alta aqui. Precisamos ganhar os 115, voltar a bater nele como reteste, e aí continuação de alta, vamos buscar algum topo para cima do 119 aqui, e aí a gente precisa ver uma estrutura assim, né, para invalidar essa queda. Se a gente vier aqui e voltar a cair, aí faz a estrutura que eu falei para vocês de ombro, cabeça e ombro. Se nós formos para gráficos menores, gráficos de 4 horas, pessoal, aí vai depender muito de como você gosta de fazer a análise, né? Por exemplo, se você analisar que isso aqui é um topo, isso é um fundo, isso é um topo, isso aqui é um fundo, nós ainda não fizemos o choque no gráfico de 4 horas. Mas aí vai ter gente que vai falar, olha, mas e aqui, esse topinho aqui? Cara, eu sinceramente não acho isso daqui uma reversão de tendência no gráfico de 4 horas. Por quê? Porque normalmente quebra de estrutura no gráfico de 4 horas, pessoal, ela vem com uma barra muito forte, né? Então, ao meu ver, o fundo no gráfico de 4 horas é esse daqui, é um topo, isso aqui é um fundo. Estamos em busca de um topo mais baixo para depois fazer um fundo mais baixo no gráfico de 4 horas, tá? E aí temos aqui regiões interessantes, né? No gráfico de 4 horas, nós estamos trabalhando acima de EMAs de 12, 26, 50 períodos, mas ainda estamos abaixo de EMAs importantes, né? Ainda estamos abaixo da EMA de 200 e 100 períodos no gráfico de 4 horas. Eu já falei para vocês, gráfico de 4 horas, EMA de 200 períodos é uma EMA que, ao meu ver, dita tendência abaixo dela ainda, tendência de baixa. Pelo menos no curto prazo, tá, pessoal? Se a gente romper aqui essa EMA e ganhar força e testar ela como suporte, aí a gente pode ter uma reversão de tendência. E repare que a EMA de 200 períodos no gráfico de 4 horas está exatamente nos 114.900, ou seja, lá nos 115 mil dólares, que é a zona de resistência, que é onde nós temos liquidez. Então temos aí bastante contexto para o Bitcoin
ir buscar lá os 115 mil dólares mais uma vez, para depois chegar para mim uma zona de decisão. 115 mil dólares é uma zona de decisão extremamente importante. Nós precisamos ganhar 115 mil dólares, fechar acima dele para ter continuação de alta. Eu estou com algumas operações e quando chegar aqui nessa região, eu pretendo fechar, tá? Pelo menos operações futuras, eu não vou segurar essas operações acima quando chegar no 115, porque ao meu ver, pessoal, a validação do Richard Wyckoff ali em zona de distribuição, para mim é muito nítido, tá? O cenário macro também não é tão bonito, por mais que você acredite em alta porque temos corte de juros chegando, cara, não é um cenário muito positivo, ao meu ver, quando a gente olha para uma estrutura maior. O mercado financeiro vem apontando sinais de exaustão, de bolha nas inteligências artificiais, como o NVIDIA, extremamente valorizado, entre outras empresas. Então, acho que sim, temos aí, pelo menos contexto para cair um pouco, tá? A médio prazo. Então, eu tomaria muito cuidado, minhas operações alavancadas eu vou fechar se a gente for buscar até aqui. E, aliás, o preço pode nem chegar até lá, a gente pode parar por aqui mesmo e voltar a cair. Então, tome muito cuidado aí com o Bitcoin nesse momento, tá? Gráfico de 1 hora, pessoal. Gráfico de 1 hora, sim, esse nós já fizemos reversão, tá? Repara aqui, ó. Tínhamos deixado um topo e aí, olha a barra bonitinha ali, ó, fazendo um choque. Então, temos um choque aqui na casa dos 109,200. Exatamente aqui, ó, vamos traçar aqui para vocês verem o choque. Tá aqui nessa região. Deixamos o choque ali bem bonitinho, né? Aqui nosso choque. Deixamos aqui na região dos 109. Ou seja, agora a gente, em gráficos menores, gráficos de 1 hora, né? Seria feio, seria estranho caso a gente perdesse de novo essa região aqui, né? Ou seja, a gente até pode voltar aqui para testar, ó. Bate aqui em 109,200 como reteste. E... Cara, desculpa que eu tô com sono, nem dormi direito, cara. Acordei cedo pra caramba porque minha filha pediu pra eu levar ela na escola, que tá chovendo. Aliás, vocês estão me vendo de blusa aqui, ó. Estamos chegando no inverno aqui em Portugal. Já está um friozinho gostoso, chovendo lá fora, semana inteira previsão de chuva. Então, inverno europeu é isso, chuva, chuva, chuva todos os dias. Ó, podemos inclusive estar deixando aqui uma bandeirola, né? Para continuação de alta. Olha que bonitinho esse gráfico. Isso é bacana, hein? Vamos lá buscar o 115 provavelmente. Bom, então a gente pode até vir testar aqui o 109 e pouquinho para depois continuar subindo, ao meu ver, caso a gente queira ter mais altas, beleza? Então, gráfico de 1 hora já revertemos, estamos em tendência de alta, gráfico de 4 horas ainda não revertemos e gráfico diário ainda também não, estamos em tendência de baixa, pelo menos a curto prazo aí no gráfico de diário, beleza? É isso. Bom, vamos lá. Agora, pessoal, que eu já falei para vocês, o cenário bearish aí, que ao meu ver a gente pode até ir 115 ou parar antes dele e voltar a cair, por isso que eu vou ficar de olho para fechar as minhas operações alavancadas, tá? Mas em um cenário mais bullish, onde nós já deixamos o fundo aqui, né? E nós vamos agora buscar um topo mais alto do que o all-time high. Então, se a gente for aqui, ó, gráfico diário, o que a gente precisa fazer, então, para um cenário mais bullish e invalidar isso daqui? A gente precisa ganhar essas emas aqui, ó, passar o 115, tá? Subir aqui, passar o 115, voltar, testar essas emas como suporte, e aí sim eu diria para vocês que é o time high mais uma vez, tá? Se isso acontecer, eu vou ter vendido minhas operações todas aqui, né, no 115, ou seja, eu vou estar fora do mercado futuros, pelo menos. Se isso acontecer, o que eu vou esperar para ver é o mercado subir aqui, voltar em um pullback para um reteste. Nesse pullback, se ele se segurar aqui, aí sim eu compro mais uma vez para surfar essa continuação de alta. Eu já falei para vocês que resistência, pessoal, 80% das vezes elas não são rompidas, por isso que eu vou vender aqui. Aí você fala, mas se o mercado subir? Bom, se ele subir, como eu falei para vocês, eu vou ter vendido a 115, que é essa zona aqui. Se ele subir, provavelmente ele vai voltar para testar a 115. É só recomprar novamente exatamente no preço onde eu parei.
eu vou perder essa alta aqui, é verdade, mas eu não corro risco de não ter vendido no topo. Se eu vender a 115 ele bater aqui e voltar a cair, eu vou ter vendido exatamente no topo, o que ao meu ver é a maior probabilidade nesse momento, tá bom? Então, para a gente continuar tendo alta agora e invalidar toda essa zona de distribuição aqui, o Bitcoin precisa ganhar 115, validar ele e precisa depois ganhar o 120 aqui, mais uma vez 123, para ter uma continuação de alta. Por quê? Porque se ele for até o 126 aqui, mais uma vez, né? Se ele for até esse topo que ele deixou, não ganhar isso aqui em 124, mais uma vez bater aqui, ele vai ter deixado um topo duplo, meu amigo. Aí, blá, blá. Isso daqui é queda infinita. Eu tomaria muito cuidado. Já falei para vocês que o Bitcoin está em final de ciclo. Eu não sei falar para vocês quando é final de ciclo. Aliás, tem um gráfico que eu trouxe para vocês aí no vídeo que eu fiz falando sobre bear market, que mostra exatamente que o Bitcoin nesse momento deveria passar por uma correção de médio prazo, ou seja, pelo menos até novembro, dezembro, nós deveríamos sim passar por correções mais fortes, tá? É por isso que eu estou operando com cautela, é por isso que eu estou nesse momento de olho para fechar as operações alavancadas que eu tenho, porque se o Bitcoin a partir desse momento voltar a cair com força, nós teremos quedas bem agressivas nas altcoins, tá? Se a gente olhar para a dominância do Bitcoin, pessoal, dominância do Bitcoin querendo subir, tentando ganhar a EMA de 100 períodos nesse momento. Se ela ganhar a EMA de 100 períodos, nós vamos lá buscar a EMA de 200. Isso daqui com alta é bonito de ver, porque aí nós vamos ver também as altcoins subindo. Mas se nós tivermos queda do Bitcoin com a dominância subindo, meus amigos, você vai ver a altcoin derretendo. Então tome muito cuidado nesse momento. Eu estou nesse mercado, eu ainda estou dentro, mas estou 50-50. Eu estou 50% do meu capital dentro, 50% do meu capital fora, porque nesse momento, ao meu ver, já não é tão interessante eu ficar 100% dentro do mercado, porque está muito arriscado, tá? Então eu tomaria muito cuidado nesse momento, porque como eu trouxe para vocês, a zona de distribuição, ao meu ver, é muito nítida, tá mesmo muito, muito claro, de que podemos ter aí quedas muito mais fortes a médio prazo. Beleza, pessoal? Mas deixa aí nos comentários, eu quero saber de vocês. Você está no mercado, você tem Bitcoin, não tem Bitcoin? Aliás, o meu amigo Marcelones, ele estava discutindo comigo esses dias como fazer DCA. Ele falou, por que eu não faço DCA enquanto o preço vai subindo, revertendo? Bom, se nós olharmos para gráfico de 1 hora, a reversão que aconteceu ali no 109, você teria começado seu DCA agora, né? Em 109 mil dólares, 109,5. Ou seja, estaria muito próximo, quase no 0 a 0 ali no seu DCA. Eu comecei lá em 104. Eu comprei lá em 104 meu Bitcoin. Ou seja, bateu no fundo. Eu peguei por enquanto, eu peguei o fundo do Bitcoin. Tipo, cavamos o cu da mosca, né? O Bitcoin bateu 103.500. A minha ordem apregoada estava em 104. Comprei aqui. Certo? Então, olha que bonitinho. 7% de alta. 7% de alta, meu jovem, não é nada mal, certo? É um valor bem interessante para a gente colocar no bolso aí de lá para cá. Então, para quem comprou quando eu fiz o vídeo, aliás, não é recomendação de investimento, eu não dou recomendação de investimentos, mas para quem comprou no mesmo dia que eu, já está com 7% de lucro, eu recomendaria colocar um stop gain aqui para cima, na casa do 108. Por que 108,5, filé? Porque 108,5, meu jovem, no gráfico diário, é o fundo do último dia, ou seja, tá aqui, cadê? 108,5 não, desculpa, é 107,5. Eu colocaria ali em 107,5, tá? Por quê? 107,5 é o fundo no intradiário, beleza? Abaixo da EMA de 12 períodos, no gráfico diário. Se a gente perder o fundo no intradiário, vai ficar feio. Por isso, nesse momento, meu stop gain está em 107,5. Beleza? É isso. Mais uma vez, tome cuidado, porque estamos em final de ciclo. Podemos ter alta? Claro que podemos.
como eu falei para vocês, tem um cenário bullish que o Bitcoin pode invalidar essa queda, e aí podemos ter deixado um fundo duplo e aí para buscar outro all-time high, mas, ao meu ver, temos também ali muito contexto para a região de Richard Wyckoff, onde traria mais quedas e quedas mais profundas. Então tome cuidado, porque esse mercado está muito arriscado e eu não apostaria em alta infinita nem a pau. Beleza? Mas deixa aí nos comentários, quero saber de vocês o que vocês estão achando nesse momento, se vocês estão fora ou dentro do mercado, porque aí eu vou responder aos comentários e a gente faz aqui uma troca de informação para ajudar um ao outro. Se você curtiu o vídeo, deixa o gostinho, vai me ajudar demais para você, é de graça. Se não é inscrito no canal, eu trago vídeo diariamente. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Beijo a todos, forte abraço. Tchau.